E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje para comentar o último jogo aí da rodada do Brasileirão, que foi São Paulo e Chapecoense. É um jogo que deu aquele alívio para o torcedor são paulino, vamos dizer assim, porque foi São Paulo vinha aí numa sequência de, não digo maus resultados, mas vinha numa sequência de não vitórias, né? O torcedor são paulino vinha sentindo falta de uma vitória, daquelas que dá confiança para a torcida, e foi esse jogo com a Chapecoense. Eu acho que não sei, é cedo para dizer se vai ser ou se vai ser um divisor de águas, né, para esse time do São Paulo, mas fato é que uma belíssima apresentação do São Paulo, né, 4-0 em cima da Chapecoense. Claro que um adversário que está lá embaixo na tabela, mas é um resultado muito expressivo, né? Quantos jogos a gente já não viu de times que estão na ponta da tabela contra times que estão lá embaixo, e esses times do topo da tabela acabam até sendo surpreendidos, né? Placares não muito elásticos. O São Paulo fez a lição de casa, fez o que precisava ser feito, precisava ganhar, precisava dar esse presente para a torcida. O primeiro tempo nada de excepcional, né? O time foi até vaiado, né? Ao término do primeiro tempo, o Cuca teve que mexer e colocou aí no São Paulo aquilo que eu acho que fez o é, é, que me impressionou, pelo menos, no jogo contra o Palmeiras no Clássico, né? Um ataque muito rápido e funcionou, né? Claro que já começou com um time parecido, o Antony titular, mas o Cuca é, tirou o Alexandre Pato e colocou o Toró, né? O Toró é um jogador muito rápido e ganhou muita mobilidade, ganhou mais ainda. Era um time que no primeiro tempo um pouco sem inspiração, mas uma, duas, se não me engano, foram duas substituições e o time mudou totalmente de característica, foi para cima, né? Os primeiros três gols saíram assim no intervalo de 10 minutos, né? Uma chuva de gols, né? Primeiro com o Antony, numa assistência do Everton, né? Uma boa participação. A gente sempre fica na expectativa de uma boa atuação do Everton, porque é o cara que veio do Flamengo, veio para ser esse cara do meio campo e para ajudar aí nessa criação, na criação das jogadas, para dar uma força ofensiva maior para o São Paulo, né? Então a gente sempre fica na expectativa. O ano passado ele estava muito bem, quando o São Paulo chegou na ponta da tabela, chegou a ser líder, aí ele se machucou e o São Paulo começou a cair. Não digo que isso tem relação, tá? Eu acho que o time como um todo perdeu rendimento ano passado, mas é claro que é uma peça fundamental, e o Everton estando bem e jogando bem, isso faz muita diferença para o São Paulo. Então, deu assistência para o primeiro gol do Antony, depois o Toró, um golaço de longe, de fora da área, foi andando, foi correndo, sobrou espaço, ele chutou e fez. Depois Vitor Bueno e Raniel encerraram aí a goleada do São Paulo, que poderia ter sido até 5, né? A Chapecoense teve um gol a favor que foi anulado na revisão do árbitro de vídeo, foi anulado por impedimento, né? Vendo o replay, é um lance muito difícil, mas para a arbitragem hoje, né, do árbitro de vídeo, do VAR, era possível ver, né? Eles não viram, e o Gum foi dado como impedido e o gol foi anulado. O São Paulo também teve um gol que chegou a ser anulado, depois foi para a revisão do árbitro de vídeo, foi validado, mas no geral, cara, uma grande atuação do São Paulo, que jogava em casa, precisava dar, mais uma vez, vou repetir aqui, precisava dar essa resposta para o seu torcedor, e mostra aquilo que eu já tinha falado, né? Do clássico contra o Palmeiras, um time muito interessante, né? Muito interessante naquela época. O São Paulo, falei aqui, o São Paulo foi muito bem. O Felipão tinha colocado uma zaga meio lenta com um ataque muito rápido que foi o São Paulo, e o São Paulo poderia ter muito bem ter ganhado aquele jogo e não aproveitou as oportunidades, né? Dessa vez aproveitou bem as oportunidades, faz as pazes com o seu torcedor, e uma perspectiva muito boa, eu acho, né? Fica aí a minha expectativa, uma perspectiva de um São Paulo que tem tudo para crescer aí, pelo menos nesses primeiros jogos aí depois da Copa América, e conseguir marcar pontos importantes.
fazer uma projeção é muito difícil, né? E eu venho falando aqui, o São Paulo é um time que não vem levado a sério, não vem se planejando muito bem, né? Trocando comissões técnicas, técnicos de modo muito frequente. Então não dá para saber o que vai ser esse São Paulo também, um time que tem ao longo do ano passado também, ao longo desse ano, um time que sofreu muito com lesões. Então é difícil, cara, é difícil fazer uma projeção para esse São Paulo. É claro que a expectativa, a perspectiva desse time é muito boa, né? É um time que tem o Toró como uma válvula de escape, um cara muito rápido, e o Antony, um cara muito habilidoso. Tem a opção do Alexandre Pato, que não foi bem no primeiro tempo, foi substituído, mas é sempre uma boa opção, né? O Raniel que veio aí também, o Vitor Bueno fez o gol, também foi a aposta do Cuca. Então, cara, é um time que tem tudo para dar certo, né? Funcionando com o Hernandes jogando bem, Everton jogando bem, Tietê jogando bem também. Esse meio campo ofensivo do São Paulo é um time muito forte. É um time promissor e na zaga um time muito equilibrado. O Thiago Volpe também é um excelente goleiro, né? O São Paulo que não vinha tendo muita paz com seus goleiros, agora parece que realmente encontrou um cara fixo para a posição, que fez uma belíssima atuação diante do Palmeiras, vamos ressaltar aqui mais uma vez. E, cara, um time que deixa muita esperança para o torcedor. Difícil empolgar, né? Difícil projetar. Eu acho que a gente vai ter que avaliar uma sequência do São Paulo. É um time que, assim como o Santos, é, é, tem os olhos voltados apenas para o Brasileirão, então tem que, então meio que, não digo que tem aquela obrigação, mas pelo menos nesses primeiros momentos, né, tem um pouquinho mais de tempo de descanso, de tempo de recuperar os atletas. Então esse é um bom momento para o São Paulo conseguir pontuar. Jogadores descansados, com a cabeça fresca. Então acho que tem que aproveitar essa fase, né, que o time está mais descansado, que está jogando bem, para conseguir marcar pontos importantes, né? Porque à medida que o campeonato vai avançando, por mais que todo mundo fale, tá focado só em um campeonato, é obrigação, a gente sabe que o desgaste é muito grande, né? Não tem como evitar, não tem como fugir disso, e aí vai ter determinados momentos que vai ter que mexer nesse time, e aí a partir daí, assim como eu falei para o Santos, é difícil fazer uma projeção, né, de como esse time vai jogar e de como esse time vai render, então eu acho que esse é o momento. Assim como eu falei do Santos, o São Paulo tem esse momento, esse é o grande momento de conseguir pontuar e deu um salto gigantesco na tabela, que eu acho que a gente tem que ressaltar também, foi um baita de um salto, né? Subiu aí 4 posições na tabela, então sai de uma zona intermediária para uma área de classificação para Libertadores, então é o momento, cara. É para dar moral, é para dar confiança sim, porque o time vem se apresentando muito bem e a expectativa, obviamente, é de um futuro promissor, né? Mais uma vez vou repetir, difícil fazer uma projeção de longo prazo, mas pelo menos no curto prazo, eu pelo menos fico na esperança de que façam, o time do São Paulo faça boas apresentações, consiga pontuações importantes, porque aí depois de 1, 2 meses aí a coisa começa a ficar complicado, o desgaste já começa a pegar, e aí, a partir do momento em que o rodízio é necessário, a gente não sabe dizer como é que como é que as coisas vão funcionar para esse elenco do São Paulo, mas fato é que o Cuca teve um bom tempo de trabalho e aproveitou bem, né? Esse time do São Paulo está muito bem, e eu, cara, a atuação de ontem, mais uma vez, cara, por mais que tenha sido uma Chapecoense sem inspiração, um time que está na zona do rebaixamento, um time que tecnicamente é muito inferior, mas uma goleada, cara, uma goleada de respeito. E mais uma vez eu vou falar aqui, muitos times do topo da tabela, quando pegam os times do rebaixamento, da zona de rebaixamento, não conseguem fazer boas apresentações. Muitas vezes são surpreendidos. Então acho que isso tem que ser ressaltado sim e tem que ser valorizado, porque é um excelente ponto de partida, né? A partida contra o Palmeiras, eu acho que já foi uma boa prévia daquilo que São Paulo poderia render, daquilo que São Paulo poderia fazer, não aproveitou as oportunidades e acabou sendo surpreendido num lance de azar. Faz parte, são coisas do futebol. Mas aí agora é uma excelente goleada para dar moral, sobe para a quinta colocação da tabela e agora tem tudo para ir atrás dos líderes. Claro que a distância para o líder ainda é considerável,
mas tá no caminho certo, né? Eu acho que dá para sonhar ainda, não tem nada decidido, tá muito cedo, então São Paulo sim, é, rendendo dessa maneira, é sim um dos times que vão brigar aí por esse título nacional sem dúvida nenhuma, ainda mais que é um time muito bom, mostra um futebol promissor e foca só no Brasileirão, então é, eu acho que sim, é um dos sérios e fortes candidatos sim a brigar por esse título. Hoje tem jogo, né, de jogo da Libertadores, vamos falar rapidinho aqui. Não costumo fazer prévia, mas Palmeiras joga hoje, Cruzeiro também, Cruzeiro joga contra o River Plate, fora de casa, um jogo, cara, complicado para o Cruzeiro, porque é o atual campeão da Libertadores, é um time que tem muita tradição, o River Plate, então o Cruzeiro vai ter uma partida difícil, muito difícil contra o River, mas o Cruzeiro é um time copeiro, é um time que cresce em torneios de mata-mata, um time que costuma lidar bem com a pressão, né? Então fica aí a expectativa. Obviamente, o ano passado, quando foi eliminado, não sei, sentiu a pressão, não teve o mesmo rendimento. Tudo bem, foi uma partida à parte, mas eu acho que, ainda mais pensando em umas oitavas de final, é um time que tem tudo para fazer uma boa apresentação. E eu já falei mais de uma vez aqui, um time que tem a maturidade lá em cima para esse tipo de jogo. Claro que Copa do Brasil e Libertadores são coisas diferentes, né? Jogar uma Libertadores é um pouquinho mais complicado. Isso te exige um pouco mais mentalmente, né? Porque a torcida fica xingando, né? Chama de macaco, os jogadores adversários falam a mesma coisa, catimba, provocação, ainda mais de rivais sul-americanos, né? Ainda mais pensando em argentinos, uruguaios, essa pressão é muito grande. Então, acho que sim, que o Cruzeiro tem total condições de passar do River Plate, até porque faz o segundo jogo em casa, mas jogo difícil, né? Esse jogo de ida é um jogo que o Cruzeiro vai ter que fazer um excelente jogo para tentar ir pelo menos com uma vantagem de um empate para o Mineirão. Mas é um time muito forte, é um time que em mata-mata é um time que vai muito bem, então fica a expectativa aqui de uma grande apresentação do Cruzeiro. Hoje ainda tem Palmeiras, vai jogar contra o Godoy Cruz na Argentina também. E Palmeiras, cara, é um momento difícil, né? Vive um momento meio conturbado, não está de bem com a torcida. Foi eliminado na Copa do Brasil, a torcida já pegou no pé, perdeu a invencibilidade no Brasileirão, uma partida que comemoraria, o Palmeiras faria um ano de invencibilidade no Brasileiro, perdeu de 2-0, placar considerável. E aí na ida para a Argentina, o avião teve problemas para pousar, enfim, passou toda uma questão chata, né? Quando você pega um avião de problemas no voo, né? Tentou descer em dois lugares, se eu não me engano, o avião e não conseguiu. Então é sempre um fator a mais, um componente a mais, chegou depois do previsto, então é mais um componente que joga contra o Palmeiras. Então é um jogo que não entra em campo a questão física, não entra em campo a questão técnica. Eu acho que o Palmeiras, o grande problema é a cabeça, é o aspecto mental. E o Palmeiras está sofrendo muito com isso, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, mais uma competição em que o Palmeiras é eliminado. O jogo do Brasileirão contra o Ceará era um jogo que, se fosse qualquer outro, o Felipão teria colocado 5, 6 jogadores reservas, ele foi com o titular de novo, né? O time perdeu de 2-0 e agora um jogo para a Libertadores. O que me preocupa é a escalação, né? É o Felipão colocar os titulares de novo para jogar mais um jogo em sequência. Então foi Internacional, alguns já vieram desde o jogo contra o Internacional do primeiro jogo. Tá? Internacional primeiro jogo, São Paulo, Internacional segundo jogo, Ceará e agora o Godoy Cruz. Então isso é que me preocupa, né? Porque o Felipão, para mim, a partir do momento em que ele coloca o time titular no jogo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, ele está abrindo mão desses jogadores na Libertadores, né? Então é isso que me preocupa,
que a gente ainda não tem a escalação definitiva, a gente só tem uma prévia e é muito provável que ele vai colocar os titulares, porque são obviamente os jogadores de confiança, mas para mim é um risco, cara, é um risco desnecessário. Eu particularmente, eu preferia muito mais que o Felipão arriscasse entrar com 5, 6 jogadores reservas, porque são jogadores que não jogaram a partida contra o Internacional. Então não sofreram um baque é, é, psicológico tão forte quanto os titulares. É a mesma coisa o jogo contra o Ceará. Então talvez seja até interessante colocar outros jogadores que obviamente é, tecnicamente não tenham tanto entrosamento, não sejam jogadores que você tenha tanta confiança, mas são jogadores que tecnicamente são muito bons, porque todo o elenco do Palmeiras é muito bom, né? E são jogadores que estão descansados, porque não vêm jogando uma sequência exaustiva de jogos, né? Porque são viagens muito longas, né? Joga em São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, enfim, depois agora vai até a Argentina, então são viagens muito longas e não é só questão de jogar, é a questão das viagens, teve esse problema no voo, então é mais um fator psicológico que afeta esse time. Então eu particularmente, a partir do momento que eu ver a escalação definitiva do Palmeiras, a escalação final, e eu ver que os mesmos jogadores vão jogar, eu vou ficar muito preocupado, cara. E eu acho que isso é um jogo de alto risco que o Felipão tá assumindo. Claro, posso queimar a língua, né? A gente pode vir, posso vir aqui amanhã e falar, cara, o Palmeiras jogou um partidaço, goleou, mas a princípio, tudo que a gente faz, toda a projeção que a gente pensa é com base no retrospecto, é com base no momento atual, é naquilo que a gente está vendo. E nesse momento, esse time titular do Palmeiras, esse time 1, é um time que não está com confiança em dia, está com confiança muito abalada, né, o aspecto psicológico muito afetado, então me preocupa muito colocar esses jogadores, né, nesse momento. Né, é o que eu falei, a partir do momento que eu coloco os jogadores para jogar uma Copa do Brasil, uma decisão de Copa do Brasil, um jogo de Brasileirão em sequência, tendo uma Libertadores logo em seguida, eu estou assumindo que eu vou mexer nesse elenco. Então eu realmente espero que o Felipão tenha esse pensamento. Ele pense nessa linha, cara. Vou colocar os caras mais descansados, vou colocar os caras que mentalmente estão um pouquinho melhor, porque não foram eliminados, não perderam a invencibilidade no Brasileirão. Claro que a questão da invencibilidade é o time que perde, não é só os titulares, mas enfim, eles jogaram aquela partida, eles sentiram, né, o baque, eles sentiram a pressão dos torcedores. Então eu acho que precisa arriscar, cara. Precisa pôr o que tem de. Não é o que tem de melhor, mas precisa pôr o que. A opção acho que seria mais interessante, mais viável para fazer um jogo equilibrado na Argentina e buscar a classificação no jogo de volta em casa. Então, vamos aguardar esse jogo. Na quarta também a gente vai ter mais alguns outros brasileiros em campos, mas amanhã eu venho, volto para fazer mais um podcast. Vou tentar, claro, obviamente não é certeza. Queria gravar todo dia, mas é muito correria do dia a dia, então é um pouco difícil. Mas vou tentar, sim, vou tentar comentar amanhã um pouco sobre River e Cruzeiro, Godoy Cruz e Palmeiras, e depois também fazer uma prévia aí dos outros que entram em campo, né? Atlético Paranaense, o Grêmio, o Flamengo, Internacional. Então, vamos seguir na torcida pelos brasileiros nessa Copa Libertadores e fica na torcida para que os dois, né, hoje Cruzeiro e Palmeiras façam grandes exibições e vão para esse jogo de volta aí com pelo menos a vantagem do empate, porque os dois jogam em casa nesse segundo jogo, então tendo a vantagem do empate, uma perspectiva muito boa de classificação, sem dúvida nenhuma. Então é isso aí, gente. Fica o meu convite mais uma vez, sempre, né? Comenta aí embaixo qualquer assunto que vocês queiram debater, queiram discutir, comenta aí embaixo. Eu venho no próximo podcast, a gente comenta um pouco, discute um pouquinho sobre isso. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até amanhã.